Por que que isso sempre acontece comigo? Por que que sempre me esquecem? Por que que comigo tudo é mais difícil? Exatamente aqui existe um lugar emocional bem perigoso que muita mulher entra sem perceber, que é na energia de coitada. É aquela sensação de que você sempre está sendo injustiçada, sempre deixada de lado, que você sofre muito mais e que não tem oportunidades e que por mais que você tente, nunca consegue sair do lugar. Já percebeu ou conhece alguém assim? Pois é, existem mulheres que são inteligentíssimas, fortes, trabalhadoras, mas que parecem que nunca conseguem construir a vida que elas sempre sonharam. E não é falta de capacidade, não é o azar, não é obra do inimigo e muito menos porque Deus esqueceu delas. A maioria das vezes, elas só entregaram o próprio governo na mão dos outros ou do acaso. E sabe o que é o mais assustador, minha dama? É que elas fazem isso sem perceber. Elas deixam o medo decidir por elas, a culpa, a carência e principalmente a opinião dos outros. Muitas vezes elas confundem isso e se apegam naquele trauma do passado. E aí depois fica dizendo: por que minha vida nunca muda? Durante muitos anos eu vivi nesse lugar. Eu também era assim. Inclusive, eu acreditava que eu estava fazendo as melhores escolhas e decisões. Só que hoje eu entendo que eu estava apenas repetindo os padrões que eu aprendi, os medos que me ensinaram, as versões de mim mesma que nem fazia mais sentido, mas eu acabava repetindo porque eu inconscientemente também me mantinha nesse lugar da coitada. Mas deixa eu aproveitar que eu já comecei a falar um pouquinho aqui de mim, só que eu preciso me apresentar para você. Se é a primeira vez que nos vemos, muito prazer, eu sou Rosana Oliveira, eu ensino mulheres a se tornarem damas da própria vida. Mulheres que deixaram de viver no automático e de apenas sobreviver. Mulheres que deixam de aceitar migalhas e passam a governar a própria história. Então, já aproveita para fazer parte desse movimento, se inscrevendo aqui nesse canal, curtindo esse vídeo e compartilhando com alguém. Porque toda semana eu venho aqui trazer um conteúdo para poder te ajudar a se enxergar e enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. E por que eu tô trazendo essa conversa para cá, minha dama? Porque eu mais vejo e tenho reparado é um perfil de mulher que tá aparecendo para mim, que são as mulheres que vivem no modo de sobrevivência, mesmo já tendo seus 30, 40, 50 anos. E elas acabam vivenciando muito na dor do passado. Tem mulher, por exemplo, que já se separou há mais de 15, 20 anos, só que elas culpam todas as lamúrias, tragédias e faltas de oportunidade da vida delas no ex. Outras culpam a infância, a mãe, a falta de dinheiro. E antes que você me entenda errado, eu não estou dizendo que essas dores não existem, não estou ignorando isso. Eu sei que essas dores existem porque eu já passei por muitas delas, eu sei que machuca e eu sei que algumas até quase te destruíram, não é, minha dama? Só que existe uma pergunta que pode mudar inclusive a sua percepção. Até quando essas dores vão continuar decidindo por você? Porque, minha dama, existe uma diferença enorme entre carregar uma história e continuar vivendo dentro dela por opção. A primeira carrega a sua memória, mas a segunda, se você não tomar cuidado, é perigoso virar identidade. E sabe o que é que mais me preocupa? É que muitas mulheres confundem a compreensão da sua história com a permanência na história. Elas acreditam porque elas viveram algo muito difícil em suas vidas, agora está condenada a viver isso o padrão resto da vida. Só que eu tô aqui para te dizer que não. Você não é obrigada a continuar sendo a mulher que precisou sobreviver, porque agora você pode se tornar a mulher que aprende a governar. Que a autoestima, ela não nasce quando você começa a gostar mais de si. Ela nasce quando você começa a confiar mais na sua própria palavra, quando você promete uma mudança e cumpre, quando você aprende a colocar limite naquilo que você não gosta e não faz bem para você, quando você para de aceitar o mínimo e mesmo com toda a dificuldade e com medo, você faz as escolhas necessárias. É assim que uma mulher começa a respeitar a si mesma. E quem se respeita não vive implorando respeito dos outros. Inclusive, se esse vídeo está fazendo sentido para você, minha dama, escreva aqui nos comentários como um exercício de ancoragem a frase: hoje eu escolho governar a minha vida. Eu vou fazer questão de ler, porque inclusive essa frase não é só um comentário, é o início do seu posicionamento em que você vai deixar registrado para a vida a sua decisão. E já aproveita e compartilha esse vídeo com aquela mulher que precisa ouvir isso também, porque existe uma mentira que vendem por aí para muita gente, de que a autoestima ela vai aparecer de repente quando você começar a fingir até ser verdade. Só que isso não vai acontecer. Não basta você ficar na frente do espelho repetindo frases positivas, não. A autoestima ela é uma consequência e ela precisa ser construída
junto com a sua identidade. A sua autoestima ela vai nascer toda vez que você parar de decidir das decisões que você precisa tomar, quando você encerra ciclos com consciência, muda os seus hábitos e enfrenta conversas difíceis. Quando você deixa, inclusive, de ficar terceirizando as suas responsabilidades em detrimento da sua própria felicidade. Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Exatamente por isso, minha dama, que eu não ensino as mulheres a terem apenas uma autoestima a nível performático. Eu ensino a elas irem um pouco mais profundo e desenvolverem a sua identidade. Porque a autoestima, ela pode oscilar. Só que a identidade é o que vai sustentar. Mesmo naqueles dias que você não tá motivada, que você não tá com um pingo de vontade do que precisa ser feito, mas você faz porque você é uma adulta. Porque quando você sabe quem você é, você não negocia os seus valores. E quando isso acontece, todo mundo começa a perceber e você nem precisa se explicar. Se hoje você percebe que vive presa, repetindo os mesmos padrões, a boa notícia é que o padrão aprendido pode ser desaprendido. Você não precisa continuar vivendo mais nesse modo de sobrevivência, mulher. Você pode começar a viver como a dama que governa a sua própria vida. E uma mulher que governa suas escolhas, quando tem o autodomínio de si, ela não é governada pelas suas feridas. Se esse conteúdo de alguma forma falou com você, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe com outras mulheres e não esqueça de deixar o seu posicionamento registrado e escrever a frase aqui nos comentários. Hoje eu escolho governar a minha vida. Porque eu quero saber quem decidiu parar de sobreviver e quer começar de verdade a construir uma nova história aqui comigo. Beijo, obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!